Quando uma nova ameaça surge na Terra Oca, Kong percebe que não vai conseguir resolver a treta sozinho e, dando o braço a torcer, decide pedir ajuda de Godzilla, que também tá se preparando para a Guerra Mundial dos Titãs. Fala, gente boa, beleza? Essa é a trama de Godzilla e Kong, um novo império, que eu tive a oportunidade de assistir ontem e gostaria de trazer a minha opinião para vocês. Já vou avisando que o vídeo tá recheado de spoilers, porque eu não consigo montar o meu raciocínio se eu não chutar o balde logo. Você vai ficar bastante surpreso com essa análise. Porém, antes, pega a clava do Kong e crava danada nesse botão inscrever-se e também dá uma cuspidinha no like, porque isso ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube. Além disso, recentemente trouxe para o canal o resumão de Godzilla de 2014 e também de Kong, Ilha da Caveira, explicando a história e dando dicas para derrotar as feras que enchem o saco da humanidade. Olha o card pipocando aí no canto da tela para assistir esses dois vídeos depois. Sem mais enrolação, bora pra análise. O filme já começa acertando na mosca quando eles levam a maior parte da história da superfície pra Terra Oca, que tá com o visual de cair o queixo. A geografia, as espécies novas dos animais, tudo contribui pra construção de mundo e faz o filme ter uma identidade visual incrível. Isso acaba levando ao CGI das criaturas, que graças a Deus brilha nesse filme, e eu tenho quase certeza de que a maior parte do orçamento de 135 milhões de dólares foi reservada exatamente para esse objetivo, já que as expressões faciais do Kong, do Godzilla e do Scar King estão perfeitas, e isso cai como uma luva durante as interações entre os personagens. O que eu quero dizer é que algumas cenas não tem nenhum humano por perto para explicar para o público o que está acontecendo. No entanto, isso não é necessário, porque as feições dos titãs dizem tudo, sem a necessidade de recorrer a diálogos expositivos. Tem apenas uma cena onde o roteiro acaba usando uma legenda marota para descrever que o Kong tá machucado, o que na minha opinião não precisava. Agora eu quero falar da trama. Nela a gente vê Kong vivendo na Terra Oca sozinho, porém, como ele é um símio, o gorila tem a necessidade de socializar. No primeiro momento acredita-se que Kong seja o último da espécie, contudo, se você viu os 500 trailers que foram lançados antes do filme estrear, já sabe que ele encontra vários macacos escondidos num canto remoto da Terra Oca. Kong fica bastante empolgado com a galera, mas descobre que eles são bucha de canhão do macaco alfa, conhecido como Scar King. Por falar no vilão, ele é um tipo de orangotango esguio, mas muito forte e traiçoeiro, o que permitiu que ele se coroasse como rei e forçasse os outros a trabalharem pra ele. Scar King é durão, não perdoa os que se opõem a ele e tem uma parada ali de realeza que é bem interessante, com direito até mesmo a várias concubinas na versão macacal, se vocês prestarem atenção na sala do trono dele. O vilão é bem construído e não demora pra ele cair na porrada com Kong, que surpreendentemente não passa tanto perrengue quanto eu imaginei. Isso pra mim foi meio decepcionante, porque eu realmente queria que o confronto entre eles fosse mais ou menos como um filme de Rocky Balboa, onde ele apanha na primeira luta e dá um jeito de superar os limites dele pra conseguir a vitória no final. A gente tem que lembrar que Kong é muito jovem comparado ao Scar King, que deveria ser o famoso macaco velho, ou seja, deveria ter muito mais experiência. No entanto, a trama decide nerfar o orangotango ao revelar que ele conseguiu capturar e domar a Shimo, uma titã mais velha que o Godzilla e que representa uma ameaça ainda maior que o Scar King, já que ela tem o poder de expelir gelo e foi a responsável pela primeira era glacial. É a partir desse argumento que eu chego na participação do Godzilla na trama. Se no filme Godzilla vs Kong, lançado em 2021, a gente viu o lagartão sendo o personagem principal, nesse aqui ele é o coadjuvante, pois o filme é muito mais do Kong do que do Rei dos Monstros, o que eu acho justo, porque no primeiro a situação foi o inverso. Godzilla tá reunindo mais energia para poder peitar o Scar King, já que os dois têm um passado bastante violento, sendo que o macaco quer dominar a superfície enquanto Godzilla tenta defendê-la. O problema é que o lagartão não tem cuidado por onde passa, e isso arrebenta com várias cidades, e diretamente ele acaba sendo responsável por muitas pessoas irem pra vala. A essa altura do campeonato eu esperava que os humanos já entendessem que atirar no Godzilla é totalmente inútil, mas mesmo assim a gente vê alguns caças disparando mísseis no Titã. O que eu quero dizer é que eu realmente gostaria de ver as pessoas lidando com um dilema filosófico, justamente pelo motivo delas não estarem mais no topo da cadeia alimentar. Momento esse que poderia ser explorado pelos personagens humanos do filme, como Elaine, Bernie e o novo integrante Trapper, que é realmente o Ace Ventura do Paraguai nessa história. No entanto, o roteiro prefere apostar no alívio cômico, sendo que os humanos mais parecem estar numa colônia de férias enquanto observam os titãs caindo na porrada. É nesse ponto que eu acho que o filme vacila feio, porque eu realmente não consigo me importar com esses personagens. Além disso, a história opta por explorar uma parada meio sobrenatural envolvendo a Dia, a última integrante da tribo dos Wiwi. Lembra daquela galera que vivia lá na Ilha da Caveira? Então, além dela conseguir se comunicar com Kong por meio da linguagem de sinais, a garota é virada no Jiraiya e agora tem visões
informações do que acontece na Terra Oca e até mesmo pode se comunicar telepaticamente com pessoas da mesma linhagem que ela, o que me tirou bastante da história. Não bastando isso, tem uma tal profecia rolando que diz que uma descendente da tribo Willy vai descer até a Terra Oca e despertar a nova Mothra, que é a guardiã dos portais que ligam as duas terras. Nessa hora eu fiquei me perguntando, tá, mas quem que escreveu essa profecia? E segundo, por que cacetas precisa ser uma pessoa da Ilha da Caveira? Não bastando isso, o filme tem outras conveniências de roteiro que até a minha mulher comentou comigo na hora da sessão, como por exemplo aquela parte lá em que os humanos instalam a luva laranja na mão machucada do Kong. Convenientemente o acessório já estava dentro da Terra Oca, e como se isso não fosse suficiente, o Ace Ventura tira uma nave do Forever dele para levar a parada até o gorilão. Outra situação semelhante acontece quando Kong vai para a superfície pedir ajuda do Godzilla e acaba saindo por um portal que dá no Egito. Curiosamente, 2 horas antes disso, Godzilla estava lá na Antártida, mas magicamente vai parar na Espanha, de onde ele vê o Kong e vai para lá enfrentá-lo. Além disso, o filme aparentemente se esqueceu da reportagem pós-crédito de Godzilla, Rei dos Monstros, onde a gente vê um ovo deixado pela Mothra naquele filme. Eu digo isso porque Godzilla e Kong dá a entender que a Mothra que aparece é completamente diferente daquela lá do filme de 2019, e por acaso ficou milhares de anos esperando pela garotinha da Ilha da Caveira. Apesar disso, a coisa que mais me irritou foi o plano do Scar King, que na minha opinião não faz sentido nenhum. Ele quer ir pra superfície e usar a Shimo pra congelar tudo, o que é ruim tanto pra ele quanto pros outros da espécie. Símios precisam de um clima quente pra se alimentarem e viverem, portanto, se tudo tiver congelado, eles obviamente morrerão. Deixando isso de lado, o filme realmente se destaca em 2 momentos. O primeiro é na construção da relação entre Kong e Zuko, aquele macaquinho que aparece nos trailers. Na primeira interação, o filhote se revela um baita X9, porém, conforme mais tempo ele passa com Kong, mais essa relação de confiança e lealdade se fortalece entre os dois. O segundo ponto positivo são as lutas, porque, meu irmão, a direção desse filme manda bem em filmar a pancadaria de uma forma que dá pro público entender o que tá acontecendo na tela. Não tem aquela porcaria de câmera tremida que faz a gente desenvolver labirintite, nem nada parecido com isso. Nesse filme, os planos de câmera são bem abertos, justamente para que todo o visual dos Titãs seja explorado e a gente consiga aproveitar o show. É nessa situação que acontece de tudo, desde golpes de jiu-jitsu entre os monstros, lutas em locais com anulação de gravidade, pirueta, torto e à direito, golpes de armas, destruição de cidades inteiras e muito mais. Tem até cena no Rio de Janeiro, e se vocês acham que a capital do estado já tem problema suficiente, vocês precisavam ver depois que a porradaria comeu por lá. No final das contas, esse filme acerta mais do que erra. E diferentemente do início do Monstroverso, quando Godzilla estreou nos cinemas em 2014 e mal tinha a luta de monstro, eu fico feliz que 10 anos depois o estúdio finalmente entendeu que a coisa que o público quer ver é a porrada comendo solta entre os titãs. E disso Godzilla e Kong realmente entende, porque é luta do começo ao fim. Sem sombra de dúvida, esse é o filme mais divertido do Monstroverso, portanto a minha nota pra ele é um 8. Agora bora trocar uma ideia. Qual nota vocês dariam pra esse filme? Além disso, se vocês quiserem, eu posso trazer um resumão desse longa e dar dicas pra derrotar a trama. Tudo que vocês têm que fazer é deixar a seguinte frase no campo de comentários abaixo: eu quero. Não esquece de morder esse like. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!